Bom dia, eu sou o professor Esteban. Hoje é uma sexta-feira, 1º de abril de 2022, né? O dia da mentira. Amanhã é o dia da consciência, né? Do autismo, que está Arte Nueva de Ser Comédia neste tempo, de 1609. Lope de Vega, com a data, eu gosto de botar isso para a pessoa saber, né? Eu tirei isso de um dos especialistas, né, que estudioso dessa obra de Lope de Vega, né, da parte teórica, que é o Juan Manuel Rosas. Mas esse autor, Rosas, tem um significado e doutrina da arte nova de Lope de Vega. É de 2002, né, na Biblioteca Cervantes. Isso aí que é digital. Esse caso vocês queiram seguir por aí, estudar isso, né? Para agora não precisa. O que quero mostrar para vocês agora é, isso é dirigido à Academia de Madrid, e aí eu vou ter guião pedagógico, né? Aí se divide, como eu falei, assim como a peça de teatro dele, ele divide esse texto também em 3 partes. Tá? A primeira parte, que é prologal, ou seja, está apresentando. Aí eu vou votando aqui, número 1, né, dessa primeira parte, né? Captatio benevolentia, né? Aí se apresenta do verso, isso que está aqui entre parênteses são os versos, do verso 1 a 48. Depois vem a demonstração de erudição. Ele mostra que, claro, para você, por exemplo, se vai se apresentar num congresso, a gente não apresenta. Eu não gosto muito disso, mas se apresenta. Não, quem vai falar aqui é o professor, doutor, fulano de tal, e estudou aqui, tem livro publicado, né? Essas coisas. E mostrar que a pessoa que vai falar tem uma bagagem, né? Isso é uma das técnicas também da retórica, né? Você se apresentar para que o público, o leitor, dê mais confiança. E aqui, agora não lembro se aqui, né, porque ele faz isso no início e no final, né, que ele fala, que escreveu sei lá quantas comédias, né? Tem outra obra anterior a essa que ele vai dizendo quais são as comédias, tá? Essa aí você vai dando os nomes. Por quê? Porque o pessoal não tinha direito autoral, né? E se representava, então, né, era difícil controlar, saber quem tinha sido o autor, né? Agora já isso é mais tranquilo, mas naquela época era difícil, né? Aí ele vai falando, por isso que não se sabe até hoje. Ele fala de 300, 500 peças, mas a gente não sabe o certo, né? Mas sabe que com certeza são centenas, né? Bom, e depois vem a justificação e enlace anafórico. Né? A ideia que eu dou para vocês, que eu acho que é interessante que vocês possam fazer para tomar nota desse texto, que é pequeno, repito, é pequeno, mas é fundamental, principalmente para a gente do curso de espanhol. Tá? Peguem isso que está aqui no PDF que estou dando, peguem essa parte estrutural, copiem. Da primeira parte, tem que ler para você o que é, mas se não quiser, não precisa tomar nota nada. Mas só ler e deixar essa parte aqui. Copiar assim, do jeito que está aqui. Só verifiquem se é isso mesmo. E depois a segunda parte é essa assim. Essa parte doutrinal, que ele chama, que é a parte que nos vai interessar. E depois chega no final, né? Essa parte doutrinal divide em 3. A, que é a composição, né? Aqui a composição. Depois vem a B, que é a elocução, né? A parte da língua. E tem a C, invenção, né? Que são o que ele inventa, da temática. E terminando essa segunda parte com a D, que é isso interessante que, por exemplo, nós não tinha, né? Que é a peroração, que é sobre a representação, né? Que isso não há esse problema da representação, né? Começou a ganhar força no teatro, né? De ver a sua relevância, né? E de escrever sobre isso, estudar sobre isso. Isso no final do século XIX, início do século XX, né? Até hoje se estuda o Stanislavski, que é o que
que ficou famoso porque em Rússia, né, em São Petersburgo, creio, em Moscou, porque representou as obras de teatro do Anton Chekhov, né, que é um grande dramaturgo russo desse período, final do século XIX, início do XX. Aí esse diretor ficou famoso e criou um método, né, que até agora faz sucesso. O cine de Hollywood toma todo dessa parte de representação, esse método, né, de representação deste russo. Né? Mas na época de 1600 não existia isso. Mas o Lope de Vega sim se preocupa com os decorados e os trajes. Né? O traje é o vestuário. E isso é relevante, apesar que vai ser na verdade, é muito, fala pouquíssima coisa. No total, são 10, 11 versos, né? De 350 a 361. São 11 versos que fala. Mas eu chamo a atenção para isso porque não havia assim, a parte de cenário, né? Que hoje existe, que se trabalha. Então, o que havia só era o personagem, o ator que entrava. Então, o que identificava o ambiente era a própria roupa do autor, por isso que ele fala de los trajes, né? A vestimenta, né? Ou como se veste, vamos supor, se está de sunga ou biquíni é porque está na praia, lá tá na Ponta Negra, vamos supor. Tá? Agora, se está com capacete de guerra, com espada, é porque está na guerra, né? Aí se está mais simples é porque está em casa. Então, é a roupa, né, que identifica, e esses pequenos detalhes que o ator carrega que vai dar o ambiente, porque não há uma decoração como a gente entende hoje. Tá? No filme López, né, que eu recomendei, aparece lá uma decoração no fundo, porque está passando quando chegam os espanhóis chegam aqui em América, né? Tem olha só para vocês verem, só tem uma única peça de teatro, das centenas que Lope de Vega escreveu, só tem uma que fala do Brasil. Naquele período, Portugal fazia parte do Império Espanhol. Logo, o Brasil fazia parte também do Império Espanhol. Por isso, quando vêm os holandeses, né, quem combate os holandeses, expulsa os holandeses aqui da costa do Brasil, são portugueses com a ajuda dos espanhóis. Por que os espanhóis ajudaram? Porque naquele período já estavam juntos, né? Depois separam de novo. Mas assim, e era uma coisa assim, imagina o Brasil, e só tem uma única peça de teatro, já está traduzida, não tem aqui, mas está traduzida ao português também, né? Que fala sobre o Brasil. Bom, nesse filme, Lope aparece a decoração lá e aparece o cenário lá. Na verdade, isso é do filme que colocaram. Isso na época não era assim, né? Não tinha decoração nenhuma. Era mais a própria roupa. Tá? E termina, o texto termina essa parte epilogal, que é o final mesmo, né? A captação de benevolência, de novo, a demonstração de erudição e a justificação e coda irônica, né? Esse final irônico, ele bota em latim, né? Para mostrar também que sabe latim. Essa terceira parte também, vocês leem, mas não precisa tomar nota. O que interessa para a gente é a segunda parte, que já vou voltar. Só para uma referência aqui, que é a mesma de onde tirei a obra, eu reproduzo aqui a parte em latim, né? Aqui está em latim, né? O verso de 377 a 386, né? E uma das traduções aqui é proposta por López de Toro. Tá? Ele fala assim: ¿por qué ese espejo de la vida humana, la comedia? Que, ou seja, está falando que a comédia, o que ele está representando, um espelho, né, esse está por espanhol, tá? Mas eu falo em português, é um espelho, né? A comédia, o teatro é um espelho vamos dizer assim, do dia a dia, tá?
Diferença, por exemplo, a tragédia grega falava dos nobres, né? Aqui no teatro dessa época do dia a dia, então aparece, tanto pode aparecer um rei como pode aparecer o pessoal do povo, né? E tem muito isso também um homem assim de poder abusa de uma mulher que é do povo, mas aí vem a justiça. Na literatura espanhola, né? Se a gente conseguir pelo menos estudar uma comédia de Lope, a gente vai ver como tem essas coisas porque tem o conceito de honor e de honra, que não são a mesma coisa, né? Um o que você tem e outro o que os outros te dão, né? E que era muito presente, né? Nessa época, a pessoa se preocupava muito com o honor e com a honra. Então, tem peças de teatro que estavam preocupadas com isso, né? De demonstrar isso. E isso de gente humilde também, né? A diferença do anterior, que só falava da nobreza, aqui entra também já o povo, como chamamos hoje, né? Isso vai aparecer antes na literatura espanhola, isso não é Lope que inventa, já com a Celestina, ou seja, já com outras obras anteriores, um pouco antes, que já aparecem dramas, né? História de amor em que também está envolvida gente comum, digamos assim, né? Não é só de nobres, né? Bom, então aqui ele fala isso, que a comédia é um espelho da vida humana, é um espelho do dia a dia, do que está acontecendo, tá? Isso ele escreveu em latim, né? Por isso que fala que de certa forma irônico, né? Então porque esse de la vida humana ¿por qué es espejo de la vida humana la comedia? Que vienes acarrea al joven o al anciano, ¿no? Então não é só nobre, também o povo, como chamamos hoje, mas também fala de jovens e de adultos, da terceira idade, como chamamos hoje, tá? Ele vai pegando todo mundo, né? Só não vai representar criança porque não tinha como botar criança ali. É mais difícil, né? Botar criança em cima do palco, né? Aí continua. Que outra coisa, además de la gracia de sus sales, sales em sentido de sabor, né? Que dá o sabor, só que não é sabor do gosto, né? É o sabor de ver a representação, né? De você vivenciar isso, né? Então, que outra coisa, además de la gracia de sus sales, de sus cultas palabras y su limpia elocuencia traer pueden, né? Que em verso se muda a posição do verbo, né? Então, perguntas. Por quê? Porque tinham perguntado, pedindo para ele ir lá na Academia de Madrid falar sobre seu teatro, e aí ele está falando isso, né? Que estão pedindo pergunta, né? Você está perguntando para mim qual é a graça de ter, né? A qualidade das peças de teatro dele, por isso que fala dele, por isso que eu digo, ele está falando da sua experiência, porque pediram para ele falar das suas obras, né? E das suas representações. E aí ele fala das cultas palavras, da eloquência, né? A boa eloquência, né? Como está isso. Aí continua. En medio de sus chanzas que cuestiones serias propone o entre alegres bromas que asuntos trascendentes va mezclando. Isso aqui ele fala antes disso também, mas finaliza aqui. Tá dizendo, por que fazem tanto sucesso? Bom, uma das características é essa, né? É o teatro sério, né? Seria o drama mesmo, né? Uma tragédia, mas também a parte cômica, né? La Celestina, por exemplo, La Celestina, que é a tragicomédia, é conhecida como tragicomédia, é anterior a esse período, né? Porque tem uma tragédia ali, no final morre a moça, mas tem partes que são divertidas também, né? Inclusive incorpora nos atores sempre tem a figura del gracioso, o que faz de palhaço, né? Mas ele cumpre esse papel para rir, para fazer rir. De certa forma, por exemplo, no Quixote,
né? O Quixote sai e leva com ele um homem simples, que é o Sancho Panza, né? E o Sancho Panza é meio atrapalhado, fala bobagem, né? Mas está ali para mostrar, para fazer essa parte cômica, né? Só que o Cervantes tem sabe, uma preocupação com as pessoas, né? Ele não ri das pessoas, porque há outros poetas da época em literatura, vamos ver isso, há outros poetas que riem das pessoas, ou riem um do outro, né? Quevedo e Góngora ficavam famosos, eles ficavam ali, um futucando o outro. E porque não é o mesmo rir de alguém com rir com alguém, né? E o Cervantes tem toda uma preocupação para não denegrir, né, ninguém, né? Então, todos os personagens, mesmo, por exemplo, Sancho Panza, que é um homem assim do povo, um analfabeto, que a gente ri com ele, na hora que ele, na segunda parte, né, que ele dão para ele uma suposta ínsula, uma suposta ilha, né, para ele governa, ele faz o papel bem feito. Depois cansou, reconhece que isso não é a sua praia e vai embora, né? São muitos problemas, né? Mas ele faz seu papel. Então ele não, Cervantes não denegre ninguém, né? Não ao contrário de outros autores. Tá? Aqui o Gracioso tem esse papel de botar a parte engraçada, que é para divertir o público, senão o público fica muito chato. Temos que entender que todo mundo ia assistir, né? Assim como todo mundo hoje em dia, vamos supor, assiste às novelas, né? Por isso que na novela tem que fazer de certa forma que todo mundo consiga entender, com um vocabulário que consiga entender. Aqui o Lope de Vega está falando isso. E essa figura del gracioso, né, entre alegres bromas, é porque precisa ter também essa parte humorística para fazer, um dos motivos, detalhes que levam ao sucesso. Né? Aí continua. Que falsos los criados, né? Que falsos os criados, né? Porque às vezes os criados são os empregados, né? Que tal aí acompanha, às vezes fazem um papel contra o seu amo, né? E aí, claro, porque tem que ter alguma coisa para contar uma história, né? Se todo mundo fizer a sua parte, não tem graça, como obra de teatro. Para a vida seria um ideal é que cada um fizesse a sua parte e não se metesse na vida dos outros, esse é o ideal. Mas no teatro não, tem que ter alguém que traz algum traidor, vamos dizer assim. E aí os criados, geralmente aparece um criado que é o traidor lá. Por isso que fala, que falsos são os criados. Que perversa la mujer e quão llena de contínuo de enganos e falácias sem medida. Aí bota a mulher ali, a mulher que engana, né? A mulher que, se o criado é falso, né? Se o empregado é falso, a mulher é perversa, né? E cheia de falácia, ou seja, mente, né? E engana o marido. Né? O Cervantes, sim, tem algumas, por exemplo, tem um instrumento que são umas peças cômicas curtas, né? Em que a mulher engana o marido, mas é todo, na verdade é mais para rir, no final é tudo mais uma comédia, né? Comédia mesmo, né? De fazer rir. E não uma tragédia, né? Porque você pode aparecer uma mulher que engana o marido e criar uma tragédia, né? Bodas de Sangue, de Lorca, por exemplo, que escreveu isso há 90 anos atrás, né? A noiva, no dia do casamento, foge com o ex-namorado. Isso é uma tragédia, porque o noivo vai atrás e os dois se matam, né? Não é um mata o outro, os dois se matam, né? Bodas de Sangue. Então pode dar, aqui não, mas não é tão, ou acaba feliz, ou é um exemplo em que os culpados que se aproveitam das mulheres são punidos. Isso sim, há uma questão ética, né, em Lope de Vega, em que se há abusos por parte de poderosos, né, no final vai ser
a normalidade, o equilíbrio vai ser retomado e a justiça será feita, tá? Só que o conceito de justiça na época era diferente. Quem fazia justiça também é diferente. Isso se vê na prática, mas tem essa preocupação. Ou seja, não vai ser um Lorca que aí no final todo mundo morre, que as mulheres são umas desgraçadas que estão ali só para sofrer. Não, isso não. Aqui não, isso não entra. Sem dúvida nenhuma, Lope gostava mesmo das mulheres e Lorca, não sei se não gostava, mas acho que não gostava, né? A gente vê toda no teatro de Lope, no teatro de Lorca, né? Escritor do início do século XX. As mulheres, sim, tem muitas mulheres, mas você não vê mulher feliz nas peças de teatro de Lorca. Não vê mulher feliz. Tá? Lope de Vega teve muitas amantes, muitos filhos, né? E ele gostava de mulher. E por mais que tinha que representar algumas injustiças com a mulher, porque isso acontecia, por isso que é espelho da vida humana, né? Ele no final tem justiça, né? No final tem final feliz, vamos dizer assim, tá? Não denegrir as mulheres, ele não faz isso, tá? E então ele fala aqui da mulher e depois finaliza: que infeliz, miserável, necio e simples el amante. El amante es infeliz, es miserable, necio, simples. ¿Ah? Y de qué distinto modo acaba lo que tuvo buen principio. ¿Ya? Entonces comienza de una manera y termina de otra. Mas esse buen princípio que começa um bom princípio pro cara que na verdade está sendo irônico aqui, né? Na verdade, o que a gente vê que há uma quebra da estabilidade, né? Do convívio, por traição, por vários motivos, né? Ou por abuso, né? Uma mulher que é raptada, sabe? Essas coisas. E no final a ordem é estabelecida. Então acaba mal pro cara que fez o mal, né? Então ele está julgando com isso. Na verdade, no início seria bom pro cara que está maltratando os outros, abusando dos outros. Então, claro, eu sou o poderoso, eu posso fazer isso, né? Então começa bem e depois termina mal para esse poderoso, porque vai vir e vai se fazer justiça. Nem que a justiça saia do povo, porque tem uma peça de teatro, né, que é o próprio a Fuentovejuna, né? E quem matou o comendador? Fuentovejuna lo hizo. Eles se reuniram e entre todos mataram o cara, porque já não aguentava mais de tanta tirania, de tanto abuso, né? Aí todos se juntam e matam o cara. Quem matou? Queriam culpar. Não, ninguém matou, foi todo mundo que matou, né? Todo mundo deu até tu Brutus, né? No Império Romano, né? Que quando mataram, todo mundo deu facada ali, então quem matou não se sabe, porque todo mundo enfaqueou o cara lá. Bom, aqui é assim também. Então acaba mal para quem começou bem, mas isso está falando do que quem abusava, né? Digamos, para a maioria, para as mulheres, né? Para os indefesos, começa mal, né? E termina bem, né? Por isso que esse final, se vocês ouvem falar, é irônico. Então essa é a parte que está em latim, que finaliza, mas tá essa parte em latim e depois ele volta ao espanhol. Vou ler para vocês. Oye atento, y del arte no disputes, que en las comedias se hallará de modo que oyéndolas se pueda saber todo. Tá, o que está falando? Não falta, não vamos... tem que prestar atenção na peça de teatro, que ali a própria peça vai dizer tudo, vai explicar tudo e a pessoa vai entender. E de fato entendia, né? Por isso que fazia tanto sucesso.